Na linha, o Ricardo, a gente vai conversar com ele com mais detalhes com relação ao clima no Rio Grande do Sul e a expectativa para os próximos dias, horas e quem sabe até a estação. Vamos à previsão do tempo. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Pode acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Estara para Tupã-Sretã e região. Fone 32 72 22 54 e 32 72 36 99. Bem, 9h58, como normalmente você acompanha aqui na Tupã, temos um boletim com o Ricardo Henck nos trazendo umas informações. Ele sintetiza sempre num tempo bastante rápido para poder aproveitar nosso intervalo comercial aqui. Mas hoje a gente pediu para o Ricardo para ampliarmos um pouco mais as informações, até porque há uma certa preocupação aqui na nossa região com relação ao clima. O estado todo também já está tendo essa repercussão aí. Estamos com um tempo com uma chuva que o pessoal está aguardando aí. A sensação que a gente tem é que já faz muito tempo, mas me parece que não faz tanto assim. Mas enfim, o pessoal está preocupado especialmente com a lavoura de verão, especialmente com a lavoura de soja, que está em desenvolvimento aqui na nossa região também, assim como em boa parte do Rio Grande do Sul e do Brasil. O Ricardo está em contato conosco para a gente ampliar essas informações hoje com mais tempo, Ricardo, para a gente poder trazer mais informações. Bom dia, Ricardo, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Tudo jóia. Ricardo, nos fale agora, primeiro um boletim, aquele que normalmente você dá. Qual é a expectativa, qual é a previsão, o que você espera para a tarde de hoje e os próximos dias aqui na nossa região? Na verdade, o destaque inicialmente é a amenização do calor, né, que a gente vinha aí dias seguidos com temperatura muito elevada. Um mês de dezembro muito ruim para chuva, com temperaturas acima da média. Então o ano começa mais com essa temperatura amena aí. Hoje o dia iniciou com 18 graus, durante a tarde não deve passar de 28 graus, amanhã também deve ser assim, temperatura em torno de 28 graus à tarde. Então, com algumas nuvens, variação de algumas nuvens e sol, um vento predominante aí de sudeste, com algumas rajadas ocasionais de vento. Então, em relação à temperatura, algo mais agradável, porém sem expectativa de pancadas de chuva ou instabilidades na região. Em direção ao final de semana, a gente já tem um leve aumento da temperatura, na verdade, principalmente para domingo, que sobe mais a temperatura na região. Então, o destaque para o final de semana é a elevação da temperatura, ainda com a ausência aí de condições favoráveis a pancadas de chuva na região. Então, segue aí nos próximos dias sem expectativa de chuva. No sábado deve fazer 31 graus, já no domingo 33, e na segunda deve subir para 36 graus antes da chegada de uma frente fria. Certo. Então, entre o final de segunda-feira e terça-feira, um sistema frontal, uma frente fria, vai passar pela região. O que ela vai ocasionar? Principalmente a queda da temperatura e rajadas de vento. Para a chuva, o cenário não é tão bom no momento, pelo menos os prognósticos, os principais modelos aí não indicam nada muito relevante em relação à quantidade de chuva, né? Uma expectativa de pancadas de chuva para a região é mais ali entre o dia 8 e 9, tá? Quando aí podem ocorrer pancadas de chuva um pouco mais significativas no centro-oeste e no norte do Rio Grande do Sul. Então, principalmente em direção ao norte do estado, tá? Então, assim, Tupã-Sretã vai ficar novamente numa região meio que de fronteira, onde as regiões vai ficar mais ou menos na região de fronteira, onde deve chover bem, e a região que deve chover muito mal. Por exemplo, o sul do Rio Grande do Sul teve, no mês de dezembro, praticamente pode contar na mão 2 ou 3 episódios de chuva, muito irregular, muito distribuída aqui no sul. Acredito eu, pelo que a gente tem conversado aí com o pessoal da agricultura, está pior ainda do que outras regiões do estado, né? Então, assim, então do dia 8 para o dia 9 é que tem uma chance de pancadas de chuva, quem sabe acima de 20 milímetros, em algum momento aí acima de um pouco mais do que isso, mas de forma muito irregular, mal distribuída. Então, o que vai acontecer? Vai ter setores de Tupã-Sretã com uma boa pancada de chuva e bem próximo dali já com uma chuva bastante fraca, né? Então, assim, esses próximos 7 dias para chuva, então a gente não tem
um padrão muito bom. Lá do dia, já me estendendo um pouco mais, né, do dia 10 ali para o dia 22, vai ter pelo menos uns 2 sistemas frontais, pelo menos umas 2 frentes frias que devem passar pela região, tá? Então aí podem, na verdade, os modelos indicam uma melhora, pelo menos nas condições para dar pancadas de chuva no sul do Brasil. Mas aí eu reforço de novo, essa semana os totais de chuva vão ficar concentrados principalmente entre o centro-norte do Brasil e o Espírito Santo, e o sul do Brasil muito ruim para chuva. Na semana essa do dia 10 para o dia 21, 22, o padrão mais favorável para a chuva vai descer para o sul do Brasil, mas vai ficar concentrado principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. O sul do Rio Grande do Sul muito ruim para a chuva, assim, seguindo uma condição crítica mesmo em relação à chuva, e a região central, até Tupanciretã, bem no limiar ali entre as regiões mais favoráveis à chuva e a região péssima para a chuva. Então, assim, o que significa, resumindo? Vai manter um padrão de irregularidade na chuva, então vão ocorrer pancadas de chuva em alguns momentos, mas fechando o mês de janeiro, a gente deve ter um padrão de temperatura acima da média e chuva irregular e tendendo a ficar de normal para baixo da média, tá? Pelo menos essa é a expectativa para janeiro. E fevereiro deve seguir essa tendência também. Ricardo, esse tipo de comportamento do clima é um comportamento comum, ou seja, é um comportamento que pode se esperar em alguns anos para nós, ou foge à normalidade? Esse tipo de clima que nós estamos vivendo agora, com essas chuvas bem mal distribuídas e expectativa de bastante seca no sul do estado? Duas coisas que a gente tem que destacar inicialmente é que não estamos vivenciando nenhum episódio de El Niño ou Laninha, tá? Então, dessa vez não dá para botar a culpa em um ou no outro, né? Outro ponto é que o verão realmente é um período onde a chuva tende a ser mais irregular, climatologicamente falando. Outubro foi até um período bom de chuva em vários locais do Rio Grande do Sul, mas de novembro para dezembro o padrão se inverteu, né? Então, assim, de uma forma geral, o Brasil tem vivenciado uma irregularidade na distribuição da chuva muito grande na primavera e esse início de verão, né? Então, tem regiões, por exemplo, do Piauí, que já perdeu tudo que se plantou de soja, no Mato Grosso, muito problema, Goiás também. Então, assim, a irregularidade na chuva está muito grande. Por exemplo, no Espírito Santo não chovia muito tempo, daqui a pouco deu 5, 6 dias de 500, 600 milímetros, né? Então, o Oceano Atlântico é uma das possíveis explicações para essa irregularidade, né? O comportamento das águas no Oceano Atlântico. Não só isso, tem outras influências mais remotas, né? Até de grande escala. Mas, de uma forma geral, a gente tem aí um padrão de águas mais aquecidas do Oceano Atlântico em áreas em que normalmente não é tão aquecido, que, em certa forma, acaba influenciando o clima na nossa região. Sim. Como é que se chama esse tipo de chuva? É chuva de convergência que chama ou não? É aquela que aquece a umidade e aí chove? Não, essa chuva de verão, são chuvas convectivas, no caso, onde há formações locais por conta, principalmente, da umidade e do calor. Claro, o que a gente precisa ter de cenário ideal para ter boas chuvas na nossa região, no Rio Grande do Sul? Precisa ter aquele canal de umidade direcionado da Amazônia para o sul do Brasil, né? Transportando em grande quantidade umidade, né? Então, tu precisa ter essa componente da umidade, o calor, que isso a gente tem, né? Uhum. E, principalmente, a circulação dos ventos tem que favorecer a ter esse desenvolvimento das nuvens com altura. Então, assim, a gente até vai ter aí, ao longo de janeiro, períodos em que tu vai ter maior disponibilidade de umidade, um aquecimento dessas formações localizadas. O que acontece em situações, por exemplo, de chegada de uma frente fria é que a circulação dos ventos favorecem a ter um maior desenvolvimento das nuvens de tempestade numa área maior, isso pensando aí o Rio Grande do Sul, muitas vezes, ou centro-oeste, centro-norte do Rio Grande do Sul.
Então, precisa ter essa forçante dos ventos que favoreçam a ter esse desenvolvimento numa área maior, né, de nuvens de tempestade. Então, o que acontece é que a parte da umidade e a parte da circulação dos ventos não tem contribuído tanto para esse desenvolvimento de uma chuva mais generalizada e abundante, né? Perfeito. Então, o que sobra para nós mais é o calor, né? E claro, como não vai chovendo, tu tem certas configurações da circulação dos ventos que acabam bloqueando a passagem de sistemas frontais, e aí fica aquela massa de ar quente e seco sobre o estado. Foi o que aconteceu em dezembro. Os últimos períodos aí de dezembro a gente sentiu na pele essa característica, né? Até que houve aí sim um padrão que favoreceu a quebra desse bloqueio, e aí a passagem de uma frente fria que posteriormente aí trouxe esse ar mais ameno, que não vai durar muito tempo. E nem sempre quando vem uma frente fria significa chuva abundante. Então essa é uma outra característica. A gente tem iniciado em novembro, dezembro, com passagens de frentes frias, causando muitas vezes mudança do vento, queda da temperatura, e a chuva em si é muito irregular. Por quê? Porque tu não tem a componente da umidade também favorecendo a esse desenvolvimento de nuvens de tempestade numa área maior, e também a parte da circulação dos ventos não naquele padrão ideal que se espera para dar chuvas abundantes, que em cenários, por exemplo, de um El Niño muito forte, todas essas componentes estão bem ajustadas e persistentes sobre o estado, por isso que a gente acaba muitas vezes tendo em períodos de El Niño forte muita chuva, né? Claro. Aliás, esse calor que você se referiu, a sensação que a gente tem que era um calor recorde, né? Porque dava uma sensação de calor constante, noites e tardes, especialmente, com o sol muito forte, poucas nuvens, né? E a impressão de que nunca havia tido um calor tão grande. Houve alguma quebra de recorde de calor aqui no Rio Grande do Sul? Como é que você no histórico, assim, coloca esses calores dos últimos 10 dias aí? Na verdade, é um período de temperatura realmente acima do normal. De destaque, dá para se dizer, ao longo de uma série, na verdade, o Panceretã não tem uma série muito longa de medições oficiais na cidade, mas também não é nada fora do que já se viu em outros momentos. Eu acho que uma das características de destaque também nesses períodos em que teve bastante calor no mês de dezembro foi a baixa umidade relativa do ar, teve num período, né? Então chegou a se ter, eu comparo assim, como eu morei em Brasília um bom tempo, e uma das coisas que me fez ir embora de lá e não aguentar era a baixa umidade e temperatura muito elevada. É uma sensação diferente, assim, por exemplo, no verão, no Natal, boa parte do estado tinha uma sensação de calor sufocante, né? Por exemplo, se a gente for olhar aqui os dados de dezembro, teve vários períodos com umidade abaixo de 30%, né? Então, mas a temperatura em si teve, claro, ali no dia 28, 37 graus, 37 também no dia 29, já no dia 30 deu 36, mas todos os dias com baixa umidade relativa do ar à tarde. Então, essa sensação de algo diferente do que normalmente se vê em relação à temperatura, que normalmente a gente tem períodos aí de final do ano realmente bem quente, né? É comum isso, a gente sempre associa o Natal com calor, né? Bem sufocante, né? Não com isso que nem a gente vê na TV, no inverno lá do hemisfério norte. Para nós é exatamente o contrário, né? Mas assim, o que teve de destaque, por exemplo, no dia 23, teve 25% de umidade. Então, assim, principalmente a última semana de dezembro, teve temperaturas altas, na casa aí dos 37 graus, mas também com destaque para a baixa umidade relativa do ar à tarde. Por isso, acredito eu, que deu essa sensação de algo fora do normal. Porque ficou muito tempo sem chover. Na verdade, está bastante tempo sem chover significativamente, mas foram vários dias consecutivos em que uma massa de ar quente seco ficou estagnada sobre o estado. Então, claro, teve locais aí do Rio Grande do Sul que teve recorde de temperatura acima de 40 graus. Então, mas pensando em Tupanciretã mesmo, olhando os dados das estações, chegou aí beirando os 37 graus, mas também tivemos outros momentos no passado com temperatura acima dessa margem.
o problema foram vários dias consecutivos, com temperatura bem elevada à tarde, e também com baixa umidade relativa do ar, aí falo baixa umidade relativa do ar abaixo de 30%. Até teve em alguns momentos de previsão, se eu não me engano, em próprio dezembro, que eu ressaltei que a Organização Meteorológica de Saúde recomendava não ter esforço físico à tarde, tomar bastante água, porque a umidade chegou a nível crítico mesmo, 10%, 15%. E assim, só para a gente ter uma ideia, só abrindo parênteses, pensando no Brasil Central, isso era muito importante, porque parava a construção civil, parava a escola, não tinha aula de tarde, quando baixava de 15%. No Rio Grande do Sul a gente não tem essa preocupação, porque não é uma característica tão comum e frequente, porque no Brasil Central, por exemplo, tu tem duas estações bem definidas. Tu tem a estação seca, que vai principalmente ali de maio a outubro, abril a outubro, com um pico de período muito seco em agosto, setembro e outubro. Se atrasa a estação chuvosa, outubro é um caos, porque aí sim fica muito quente, muito seco. E já no verão, essa época do ano, a tendência é que chova bastante, né? 1.000, 1.500 milímetros ao longo da estação chuvosa. E para nós aqui, a gente tem algo mais que bem distribuído ao longo do ano. As estações são, entre aspas, bem definidas, né? Não tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Então, quando tem períodos muito, muito secos, às vezes a pessoa nem se dá conta, porque, por exemplo, assim, pensando aqui no litoral do Rio Grande do Sul, tinha dias que estava 20% na beira da praia. É algo até fora, na verdade, assim, desculpa, me enrolei assim, na hora de explicar, mas é difícil de acreditar, né? Na beira da água, tão baixa a umidade relativa do ar. E isso dá uma sensação meio que sufocante. Se tu não toma água, já vem aquela dor de cabeça e, assim, consequentemente, vários outros problemas. Então, assim, só para fechar esse parênteses, essa explicação talvez, em parte, ajude a entender o que foi também fora do normal nesse mês de dezembro. Foram vários dias com baixa umidade relativa do ar, principalmente à tarde. Perfeito. Ricardo, obrigado pela sua entrevista no dia de hoje, diferente dos boletins que normalmente você nos fala aí, trazendo as previsões sempre com bastante detalhes, especialmente aqui para a nossa região. Hoje a gente solicitou e você nos atendeu, nos dando uma entrevista aí falando com relação a esses últimos dias e essa característica esse clima que a gente viveu aí nos últimos dias de dezembro, e me parece que agora também em janeiro a tendência é essa, mas amenizou um pouco, muito bem, como você muito bem colocou o calor, deu uma boa amenizada, e a torcida é que você esteja errado, que nós tenhamos algumas chuvas mais harmônicas aí no mês de janeiro, né? O que a gente espera, pelo menos, né? Mas vamos aguardar. Que na verdade a gente tem que torcer para ter, diante desse quadro de chuvas irregulares, boas precipitações nos períodos certos e não tantos dias consecutivos sem chuva. Então, se der chuvas significativas em alguns momentos de janeiro, isso já pode ser bem melhor daí do que vários dias com chuva muito irregular, né? Então, sim. Mas de certa forma vai ter uma regularidade com essa janela aí do dia 10 para o dia 22 aí, com uma expectativa de algumas pancadas um pouco melhores na região, né? Bem, como o próprio nome diz, é previsão, e o Ricardo diariamente atualiza ela para nós com boletins lá da Atmosfera Meteorologia, de onde ele está falando agora, direto na sua sede lá em Pelotas, e diariamente ele nos traz aqui no Variedades, no Jornal Falar do Tupã, a gente replica no Tupã Comunidade essas informações, porque como a previsão muda, a toda hora pode ter alterações, e a gente fica sempre contando com a informação dele para nos atualizarmos com relação à previsão do tempo. Ricardo, obrigado pela sua atenção, parabéns pelo seu trabalho aí, obrigado pela companhia em 2019, um feliz 2020 aí a Atmosfera Meteorologia, que a gente espera possa continuar a trazer as informações, sempre na torcida de que sejam as melhores possíveis, mas a gente sabe que você traz, na verdade, a sua realidade, aquilo que vocês, meteorologistas, estudam, você e seu colega estudam, para poder dar detalhes, informações fidedignas e que as pessoas possam, então, se basear nelas para tomar as decisões adequadas para o seu dia a dia, para o seu lazer, para o seu trabalho, enfim, para a rotina que as pessoas estão tendo nesses momentos. Um abraço, Ricardo, e amanhã lhe aguardamos por aqui. Eu que agradeço, um ótimo 2020 a todos. Qualquer coisa a gente está à disposição. Abraço. Valeu, um abraço. Ricardo Renck nos trazendo as informações, diferente dos dias normalmente boletins, né? Hoje ele nos deu uma entrevista ampliando essas informações com relação à previsão do tempo, que tem o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara. Stara, evolução constante, está a nossa região, é com Riedel Máquinas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Stara para Tupã-Tretã e região. Fone 32 7222 54 e 32 7236 99. Primavera, verão,
outono e inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas. Com 18, nós tivemos aí o Ricardo Henck que nos trouxe essas informações.